me procuram no privado, como também dessa turma, para eu dizer como é que eu faço, como é que eu chego nos hospitais, como é que eu me dirijo. É mais uma conversa do nosso dia a dia. E tudo tem a ver com a odontologia hospitalar em si. O que é que ela nos permite fazer? Nós fazemos ações preventivas, diagnósticas, terapêuticas de doenças orofaciais, manifestações bucais de origem sistêmicas ou sequelas dos devidos tratamentos em pacientes hospitalizados, internados ou não, porque aqui entra a assistência domiciliar, que ela é um braço do hospital. Geralmente, o paciente domiciliar dos hospitais e a própria equipe que dá atendimento ao hospital atende esses pacientes. E sempre com o objetivo de melhorar a saúde e a qualidade de vida dos pacientes. E como tudo, a gente vai a partir de uma consulta inicial. A partir do momento em que nós somos solicitados a atender um paciente, ele pode estar no domicílio, ele pode estar ir até o seu consultório, ou ele pode estar no hospital, à beira-leito. E a gente tem que se dirigir para atender esse paciente onde ele estiver. Dentro do hospital, ele pode estar num apartamento ou numa enfermaria, numa UTI, num ambiente cirúrgico. A gente tem, como eu já falei, o home care, e no final nós vamos falar um pouquinho sobre os honorários. Então, vamos começar com o paciente que está em apartamento ou enfermaria. Geralmente, quem entra em contato com a gente é o familiar. No hospital, algum profissional, geralmente o médico, vê a necessidade e fala para a família que aquele paciente vai precisar de um atendimento odontológico. A família nos procura e nós nos dirigimos até lá para fazer as devidas consultas e os procedimentos, o plano de cuidado que a gente executar. Existem hospitais que já têm suas próprias equipes, inclusive, de certa forma, até fechando para outros profissionais. Mas são sistemas inerentes a cada hospital. Tem hospital que só aceita que aquela equipe de lá faça os procedimentos. Outros não, deixam a critério do familiar contratar o profissional do seu interesse. E alguns hospitais, como o da Unimed, por exemplo, já tem de rotina esse acompanhamento. O paciente estando no hospital, ele já quer que a família tenha conhecimento ou não, ele já tem esse serviço à disposição deles. Os colegas procuram a família e apenas orientam, porque é objetivo do hospital que tem esse atendimento de rotina, já para prevenir as infecções, as pneumonias, que vai encarecer os procedimentos, vai demandar um maior tempo de hospitalização, que não é o objetivo dos hospitais, mesmo da rede privada. Ele quer o paciente lá? Quer, mas a rotatividade também é interessante, principalmente o paciente saindo bem. Então, ele já desocupa aquele leito para um outro paciente entrar. Então, é rotina para alguns hospitais esse atendimento. Mas, no caso de alguns hospitais que a família entra em contato com o profissional, aí nós temos também algumas situações. Por exemplo, no Hospital Multiclínico, o Hospital Multiclínico não permite atendimento nas enfermarias e apartamentos. Sempre que você vai atender um paciente lá, ou você atende na UTI ou no centro cirúrgico. Pelo menos os atendimentos que eu fiz lá foram dessa maneira. A gente fez restauração em apartamento,
E como também no Antônio Prudente, eu já fiz do São Carlos e fiz no São Camilo, sem nenhuma restrição. Mas o Monte Clínico não aceita. O hospital da Unimed, eu só fiz atendimento lá a nível de UTI e centro cirúrgico, porque o meu paciente, naquela ocasião, estava nessas condições. Eu não tenho conhecimento se o hospital da Unimed permite atendimento em apartamento ou enfermaria. Dentro da UTI, nós fazemos todo e qualquer procedimento, desde que a equipe esteja preparada para isso. Agendamos, geralmente, com a família. As equipes dos hospitais, que já têm as equipes, também têm já seus atendimentos de rotina, mas, no geral, os atendimentos de UTI que eu fui fazer, eu tive o contato inicial com os familiares. Inclusive, eu tive uma vez um problema no Monte Clínico. No São Camilo. No São Camilo foi o seguinte: eu fui fazer um atendimento, fui contratada por uma família, inclusive o paciente era esposo de uma dentista. Na verdade, foram 2 pacientes. Um era esposo de uma médica, o outro era esposo de uma dentista. E quando eu cheguei no hospital, fiz Ele tinha uma filha dentista, recém-formada. Eu orientei a filha, fiz avaliação, orientei a filha como ela deveria fazer a higiene. E quando eu terminei meu procedimento, eu fui evoluir e eles não permitiram. A enfermeira-chefe me chamou e disse o seguinte, que eu passasse para ela o que eu tinha encontrado na boca do paciente, que ela ia conversar com o residente para o residente evoluir. Eu já estava muito aborrecida nesse dia, porque quando eu fui entrar no hospital, eles exigiram a minha carteira do conselho. E não me deixaram entrar de jeito nenhum, porque eu não tinha carteira do conselho. Porque eu não vejo nenhum profissional de qualquer área se dirigindo ao hospital levando sua carteira de conselho. Acho até que está certo, para evitar que um falso profissional adentre. Mas não é rotina. E eles não quiseram me deixar entrar, e quando eu ia saindo, eu lembrei que a minha habilitação, eu usei a carteira do conselho, e na minha habilitação tinha a minha identificação do conselho. Aí eu voltei e fiz o atendimento. Aí, eu já entrei nesse dia atrasada e aborrecida. Quando terminei o procedimento, que veio essa exigência, que eu tinha que passar o que eu tinha visto para a enfermeira, para ela passar para o médico plantonista, para ele evoluir o paciente, eu não tive conversa. Eu disse, não, assim você fala para o plantonista avaliar a boca do paciente, o que ele achar que tem, ele evolui e prescreve. Porque eu não vou ficar trabalhando para os outros, não. E fui-me embora. Depois eu comuniquei do conselho, se o conselho fez alguma coisa ou não, eu não sei. Eu sei que, a partir daí, passaram a nos aceitar para fazer um treinamento. Eu fiz no Hospital da Unimed, fiz um cadastro, fiz o treinamento, para quando eu precisar atender algum paciente lá, eu poder evoluir, e fiz depois, posteriormente, no próprio São Camilo. Mas foi uma situação bem desagradável. A gente enfrenta essas coisas indo para os hospitais. O que a gente não pode é ficar calado. Eu não fico. Home care. Home care, gente, ele tem 2 modalidades. Ele pode estar ligado a um hospital, mas ele pode estar indiretamente ligado ao hospital. Por exemplo, aquele paciente que tem atendimento no Unimed Lar, tem um home care do Antônio Prudente, tem um home care, mas eles não têm dentista. Então, aquela equipe entra em contato com você
e você vai até a residência atender o paciente. Mas a gente é agendado pelo familiar. E, às vezes, também a gente tem... O home care, eu costumo dizer, que é um dinheiro que a gente ganha. É bom, é um dinheiro que não é uma coisa tão barata, mas a gente tem que ter muito cuidado, saber onde vai pisar. Inclusive, essa semana vocês vão ter uma aula de home care, porque adentrar na residência de um paciente é uma coisa, assim, muito íntima, e a gente tem que saber se posicionar. Quer dizer, quando você vai atender um paciente em home care, aquele paciente já é atendido por um médico, por um fisioterapeuta, muitas vezes por uma fono e uma TO. Então, você já vai ser o quê? O quarto profissional. Então, limite-se a entrar e fazer seu procedimento. As técnicas, as cuidadoras, gostam muito de passar a conversinha de um para outro. A fono me ensinou a escovar os dentes desse jeito, a senhora está ensinando diferente, eu disse que a fono não sabia, quem sabe é o dentista, coisas desse tipo. A gente escuta, passa a nossa orientação e fica calado. O home care, ele pode ter 100% privado, a família lhe contrata, você vai e cobra seu atendimento e faz, mas tem home care também por plano de saúde. Quando eu fazia consultório, eu era do grupo de home care aquele que é do Banco do Nordeste. Jesus, agora deu um branco. Era o plano de saúde que era dos profissionais do Banco do Nordeste, CAMED. E sempre que a CAMED era informada que tinha um paciente em domicílio, então eles me chamavam e eu ia pelo plano. Eu fazia o atendimento e passava para o plano e o plano me ressarcia. Mas existe, como eu já falei, os programas hospitalares, tanto da rede pública como da privada. E as equipes, elas entram e quando elas não têm um cirurgião dentista, e existe a necessidade, eles procuram um cirurgião dentista. É comum nessas equipes de programas hospitalares, eles contratarem dentista para os acompanhar. Mas quando o nosso paciente não está no ambiente hospitalar, não cirúrgico, não está em home care, ele precisa de um atendimento em centro cirúrgico, aí, gente, a trabalheira é bem maior. Começa logo pela própria decisão. Essa decisão de esse paciente vai ser feito procedimento em centro cirúrgico, ela depende muito de uma avaliação criteriosa. E o risco cirúrgico tem que ser bem fundamentado, porque dentro do centro cirúrgico você vai ter duas condições. Você pode levar para uma anestesia geral, pode levar, aliás, três, pode levar para uma sedação, com o médico anestesista do seu lado, e pode ser um procedimento, eu já fiz em centro cirúrgico no São Camilo, de uma senhora idosa, onde o anestesista foi comigo para se houvesse uma necessidade, porque o cardiologista achava que ela ia precisar. Era uma exodontia simples, de um dente 41, o dente com mobilidade, tudo bem tranquilo, mas estava presente o cardiologista, o geriatra, o anestesista, 2 netos dela, um oftalmologista e um neurologista, e uma enfermeira. Pense na quantidade de pessoas que, quando eles terminaram de se arrumar, eu já tinha tirado o dente 41 quase que só com argase. Quer dizer, mas existem essas condições. Nesse caso, eu fui acionada, totalmente privado. O médico oftalmologista, que era neto dela, me conhecia, pediu para eu levar, era uma senhora de 86 anos, por aí assim. E eu fiz o procedimento, a família estava numa angústia muito grande, o anestesista ficou lá só olhando para nós, não teve nada a fazer,
E foi tudo tranquilo, a senhorinha bem calma, fiz o procedimento e foi tran- tranquilo como eu imaginei que fosse desde o começo, porque eu tinha feito uma avaliação nela no domicílio, e ela era uma senhora bem calma. Eu não fiz em casa, porque o médico dela não concordou. Mas eu não, por mim, não precisava nem ter levado para o hospital. Mas muitas vezes a gente sabe que tem condição de fazer em casa, mas o paciente é acompanhado por uma equipe de Unimed lá ou qualquer outro tipo de home care, e eles não permitem. E se tiver que ser anestesia geral, gente, tudo começa com o risco cirúrgico. Nós vamos solicitar hemograma completo, coagulograma, glicemia, raio-x de tórax, o raio-x panorâmico, se for possível, o ECG, basicamente esses. Evitem solicitar exames que não vai ter necessidade, que tem um custo-benefício desfavorável, porque já se torna, esses atendimentos já se tornam muito caro para as famílias. Então, se a gente ainda for solicitar uma série de exames que não vai ter tanta necessidade, a gente solicita esses básicos, se eles forem avaliados e estiverem todos ok, a gente faz o procedimento que for tranquilo. Claro, se algum deles der alguma alteração, aí, como um acordo com o médico do paciente, a gente pode solicitar outros exames. Em seguida, nós fazemos a avaliação dos exames. É lógico que nós vamos solicitar exames que a gente tenha condições de avaliar. Vocês, terminando esse curso, já estarão aptos a avaliar principalmente esses exames de base que eu falei. Também os exames de imagem, a gente tenta, se possível, né, a gente ter esses exames, porque dentro do hospital, normalmente, nós não vamos ter o raio-x odontológico para fazer as nossas imagens. Então, é bom que a gente já vá com os exames. E, a partir daí, a gente define a nossa conduta. Se vai ser anestesia geral realmente, se vai ser uma sedação, se não vai ser nada, o paciente tranquilo, acordado, a gente executando. Quer dizer, a conduta do paciente e os seus exames é que vai nos ajudar a definir qual procedimento nós vamos executar. E aí inicia-se as fases. Avaliei os exames, estavam tudo ok, então eu vou conversar com a equipe médica, definir o que eu vou fazer e pedir que eles me façam me dê um parecer para eu conduzir meu tratamento. A partir dessa conduta, dentista, médico, a gente vai para a família. Passamos para a família que tipo de definição a gente tomou, se vai ser enfermaria, se vai ser no apartamento, se vai ser no centro cirúrgico, e, dependendo da decisão, a gente faz o agendamento com o hospital. Partindo do princípio que vai ser num ambiente cirúrgico, então vamos ao fluxograma do atendimento em si. Fechamos a indicação que vai ser ambiente cirúrgico. Então, mais uma vez, solicita-se o risco cirúrgico, avalia-se os exames, solicita-se o consentimento esclarecido. Se o paciente for de convênio, vamos pedir a guia de internamento e do anestesiologista. Eu aprendi ao longo dos anos que o importante é que a gente tenha uma equipe. Muitas vezes o paciente diz: o meu cunhado é anestesiologista, eu vou chamar para ele atuar. Gente, às vezes não dá certo. É um profissional, no caso do paciente especial, que ele não está acostumado com aquele tipo de paciente. Às vezes é um profissional que, por ser da família, interfere muito no que a gente vai fazer. As poucas vezes que eu fiz procedimentos com a família escolhendo o anestesiologista,
eu tive problemas. É tanto que hoje eu tenho alguns anestesistas que trabalham para mim e eu já digo, olha, o anestesista é da minha equipe. Está aqui, fulano, fulano e fulano. Senhor responsável, entre em contato com eles e acerte os honorários. Que é para não dizer que a gente está escolhendo e que vai cobrar uma coisa cara, porque é o anestesista da equipe da gente. Então, eu sempre, hoje, com raras exceções, eu faço os procedimentos todos com o anestesista da equipe. E vamos agendar com o hospital. Nós ligamos para a chefia do centro cirúrgico, informamos o nome do paciente, idade, convênio, tipo de atendimento a ser executado. Tudo isso a gente conversa com a enfermeira-chefe do centro cirúrgico. É muito importante não esquecer a idade do paciente, porque eles precisam saber se é um adulto, se é uma criança, porque na hora de selecionar o material que vai para o centro cirúrgico, eles vão escolher um tubo orotraqueal, né, para fazer a intubação, de uma criança é diferente do adulto. Então, é importante que a gente tenha tudo isso. E na hora de fazer esse agendamento, gente, a gente já tem que ter a guia do convênio devidamente liberada. Porque o familiar vai até a gente, geralmente no consultório, onde a gente estiver, nós solicitamos essas guias, eles vão ao convênio e o convênio autoriza. Tanto do anestesista como do hospital, né, do centro cirúrgico. O anestesista é um grande problema que nós temos quando vamos atender por convênio, gente. Quando vocês começarem a tentar 1, 2, 3 anestesistas e ninguém aceita, você pode ter certeza que você não vai conseguir. Porque não existe uma tabela para o anestesiologista acompanhar procedimentos odontológicos. Então, muitas vezes, o convênio libera porte 2. Porte 2 é 15, 20 minutos de procedimento. É o tempo de uma curetagem ginecológica sem riscos. Então, nenhum anestesista vai querer acompanhar um dentista para ganhar aquele valor e ficar 4 horas, no mínimo, no centro cirúrgico. Porque os procedimentos de odontologia em centro cirúrgico, com raríssimas exceções, eles são procedimentos longos. Porque já que você vai fazer um procedimento com anestesia geral, convém fazer tudo que o paciente tem para fazer. Normalmente, você não leva um paciente para o centro cirúrgico para fazer uma única restauração, uma única exodontia. A própria família já diz, doutora, faça o que tiver que ser feito para não ter que passar por tudo isso de novo. Então, são procedimentos de, no mínimo, 4 horas. E o anestesiologista não vai pelo valor que os convênios cobram. Houve uma época que eu cobrava do paciente a diferença. O convênio pagava, digamos, R$ 200, a família pagava 800. Complementava, só que os convênios começaram a descredenciar anestesiologistas, tipo, dizendo que eles estavam cobrando por fora. Eles não entendiam que era uma complementação devido ao tipo de procedimento. E hoje os anestesistas não aceitam mais. Eles não colocam a digital deles de convênio quando vai para o procedimento com odontologia. Eles fazem particular. É privado, liberam o recibo. O último que eu fiz foi em novembro do ano passado. O anestesista cobrou 1.300, mas vai depender, 1.000, 1.200, 1.300, em média, por um procedimento de 4 horas, que o anestesista cobra. Aí, geralmente, eu prefiro que a família se entenda como anestesista. Mas tem família que diz assim, não, doutora, cobre tudo num valor só, aí eu cobro e repasso para o anestesista. Mas, no geral, é assim que funciona o negócio. Depois de tudo agendado no centro cirúrgico, né? De tudo acertado no centro cirúrgico, então vamos solicitar o kit cirúrgico, que vai depender do que a gente vai fazer. Se a gente pede um kit simples,
campos simples, só porque normalmente o nosso instrumental a gente leva todo, né? Mas se for uma cirurgia de maior porte, por exemplo, no caso da turma da ortognática, elas vão pedir uns kits mais complexos, porque o procedimento exige. Então, no nosso kit simples, o que é que vai ter? Se são 2 dentistas, 2 capotes, vai ter os campos, campo grande, campo pequeno, campo fenestrado, os campos para colocar na mesa onde a gente vai arrumar o instrumental, e as pinças básicas, que as bacaus, todo aquele instrumental básico de cirurgia. Afastadores de bochecha. A gente leva só o nosso material. Toda essa parte médico-hospitalar é deles. Gaze, luvas, tudo isso é do próprio hospital. A gente informa, solicita o kit cirúrgico, o material médico-hospitalar, informamos o nome do anestesista, do cirurgião dentista, a SB. Por que a SB está em vermelho? No início eu levava a SB para o centro cirúrgico. Hoje eu não levo mais. Geralmente eu gosto, dependendo do procedimento, dividir o meu atendimento com algum buco, e a gente trabalha em sistema de contrato de risco. Principalmente no paciente PNE, que às vezes não deixa a gente ver o que é que vai fazer. Às vezes, quando o paciente abre a boca, só tem ESO. O buco vai, executa os procedimentos, eu fico de auxiliar. Outras vezes não, tem dentística, tem endo, tem pério, e aí a gente se divide, cada um faz alguma coisa. E dentro do centro cirúrgico, a gente usa a instrumentadora do próprio centro cirúrgico. Quando a gente solicita o agendamento, uma instrumentadora já está inclusa. Como também a técnica volante também vai estar lá, a circulante. Então, a gente tem, isso aí a gente já tem a nosso favor. A gente vê a disponibilidade dia e hora e faz a reserva cirúrgica. Como eu sempre levo para centro cirúrgico pacientes de cognição difícil, os meus deficientes mentais, esse tipo de paciente, então eu gosto muito de agendar para o primeiro horário. Primeiro, porque a cirurgia que vai iniciar no primeiro horário, ela pode complicar e não terminar dentro do horário previsto. Aquele meu paciente especial não vai ter paciência dentro de um hospital de ficar esperando a hora dele, principalmente porque ele vai estar com fome. Então, eu faço tudo para marcar o primeiro horário, que geralmente é 6h30 da manhã. Eu começo cedo, também termino mais cedo. Os anestesistas também gostam muito disso, desses primeiros horários. Mas, às vezes, a gente não consegue. Quando a gente vai fazer a reserva, não tem horário cedo, e a gente tem que ir conforme a situação. Hoje, com a pandemia, a gente está tendo dificuldade de agendamento, porque o nosso procedimento é eletivo. E os hospitais, eles estão evitando procedimentos eletivos. Quer dizer, o pobre dos pacientes especiais estão sofrendo mais ainda com essa pandemia. Após feita essa reserva, nós informamos a equipe executora. Que é a equipe executora? No meu caso, eu vou informar para o outro dentista que vai comigo, para o anestesiologista. Essa é a minha equipe. Num atendimento desse, já que eu vou usar a circulante do hospital, a instrumentadora do hospital, minha equipe se reduziu só a esses 3. Não estão calados, ninguém quer perguntar nada. A documentação legal, gente. Os impressos, tanto você pode levar o seu impresso do seu consultório, se o paciente for privado, como você pode usar o impresso do próprio hospital, caso o paciente esteja internado. Aí você vai ter que levar o seu carimbo. O instrumental é material de consumo odontológico, né? Você tem que ser muito criterioso, fazer um checklist bem cuidadoso, porque dentro do hospital você não vai encontrar nada de odontologia. Então, se tu esquece alguma coisa, na hora do centro cirúrgico vai ser aperreio grande. Então, faça um checklist. Eu vou precisar de A, B e C.
cheque direitinho se está tudo lá, que é para na hora do procedimento você não estar passando sufoco. Eu lembro que uma vez eu fui fazer umas resinas e desde esse dia que eu não deixei mais auxiliar fazer meu checklist. Ela esqueceu de botar as fitas de poliéster. E na hora de fazer a resina, cadê a fita de poliéster, gente? Como o brasileiro sabe dar um jeitinho, eu peguei aquela parte transparente do grau, cortei com a tesoura e fiz minha fita de poliéster. Mas me aperrei um pedacinho antes de ter essa ideia. Então, é melhor ter cuidado e não deixar faltar nada. Como também, gente, não leve só uma seringa carpule, não leve só um espelho. De repente, cai, você fica na mão. Essas coisas você não vai ter no hospital. Então, sempre de preferência, leve mais de um de cada instrumental. E como é que ocorre o processo de esterilização? A maioria dos hospitais não aceita que a gente esterilize o material. Eles exigem que seja esterilizado lá mesmo. Então, a gente tem que deixar um dia antes, às vezes até, digamos assim, eu deixo lá umas 18 horas. No dia seguinte, aí quando eu vou deixar o instrumental, eu tenho que dizer, vou fazer cirurgia dia tal, tal hora, sala tal. Nesse momento, a gente já tem que saber qual foi a sala que foi reservada para a gente. Porque quando a gente adentra a sala para fazer o atendimento, o material já está lá. O consultório portátil, ele também vai para lá. Eles fazem uma desinfecção. E quando você chega, já está dentro do consultório. Tudo que você solicitou, quando você chega, é para estar dentro do consultório. Mas, no geral, o que vai para dentro do centro cirúrgico é esterilizado lá. O que você faz em enfermaria ou apartamento, não. Você já consegue levar até na UTI. Eu não tive problema até hoje, não. Nas UTIs, eu já levo meu material, meu kitzinho estéreo, sem problema. Mas centro cirúrgico, não. Eles exigem que seja feito lá, para evitar contaminação. Isso começou com o Monte Clínico e foi espalhado para os demais hospitais. Fazendo parte das orientações pré-cirúrgicas, a gente vai conversar com o paciente ou familiar. No caso, quando o paciente não tem cognição, você fala com a família. Você vai dizer o dia, a hora da internação e a execução do procedimento. Alguns procedimentos, você já sabe o que você vai fazer. Eu vou remover os 4 terceiros molares. Mas tem paciente, como eu falei, dos deficientes mentais, que não deixa fazer um exame criterioso, que a gente combina com a família e parte daí uma confiança que ela tem que ter na gente, que a gente só vai mostrar para ela o que foi feito depois do procedimento. Porque não tem como eu dizer, aí eu vou fazer 10 restaurações. Se eu não vi a boca do paciente, se eu não sei precisar, se o exame não foi bem feito, se eu não tenho como dizer. Aí, então, a gente conversa com a família e mais na frente vocês vão ver como é a previsão de honorários que a gente dá nessa situação. Os pacientes de anestesia geral, eles têm que ter um jejum de líquido de 6 horas e sólido de 8 horas. Esse jejum, ele anda melhorando. De líquido, eles já estão conseguindo fazer até em 4 horas, dependendo se foi um líquido claro, se foi uma água de coco, não teve leite nesse líquido. Alguns anestesiologistas já aceitam. A gente pede para evitarem, principalmente os ansiosos, não mastigar goma de mascar. Eles vão se encher de ar e depois eles vão ter problema de dores ou de engasgo ou de vômitos após o procedimento. A gente pede, no caso aqui eu não coloquei, mas, por exemplo, nas mulheres, remover esmalte das unhas,
o esmalte, ele dificulta duas situações. Uma é você observar alguma cianose, caso o paciente esteja tendo uma intercorrência. E outro, gente, é quando você vai colocar o oxímetro, mas muitas vezes, se o oxímetro for muito sensível, ele não vai conseguir ver a oximetria, porque o esmalte isola. Principalmente se for esmalte assim, várias camadas, que fica bem grosso. Evitar fumo e álcool é como a gente deve evitar em todo e qualquer procedimento cirúrgico. A gente, na anestesia geral, se evita mesmo. A gente também pede para evitar grampo de cabelo, lente de contato, cílio postiço, broches, perucas. Todas essas condições a gente evita, porque nós vamos para um ambiente cirúrgico, ninguém vai ficar tendo esse cuidado de, por exemplo, a lente de contato. Você vai vedar os olhos do paciente, para ele não estar recebendo aquele gás da anestesia ou o frio do ar-condicionado ali em cima. Aí, com a lente de contato embaixo, e também é desnecessário. O cílio postiço, quando você for tirar o micropólio que você vedou o olho, o cílio vai embora. Então, são condições que a gente... É impressionante a gente ter que dizer que não coloca, porque o normal, a gente imagina até que eles nem vão com essas coisas, mas vão, viu? Remover as peças dentárias móveis, né? Isso aí é comum a gente saber disso. Evitar cosméticos ou produtos de beleza, porque na hora que a gente vai fazer a asepsia extraoral, às vezes o paciente tem uma camada de bem 2, 3 milímetros de produtos de beleza, de cosméticos, de protetor solar, aí você perde um tempo danado, além do risco de você não conseguir limpar direitinho e contaminar a cirurgia. Evitar também que eles levem joias, relógios, qualquer coisa de valor. Às vezes, quando a gente pega paciente especial, que eles são grudados nesse tipo de coisa. Então, a gente combina com o familiar, que na hora que a gente fizer a anestesia geral, aqueles objetos são entregues à família. E na hora que o paciente vai acordar, os objetos voltam, porque tem pacientes que se grudam com uma coisa. Olha, uma vez, um pacientezinho era um recipiente vazio de desodorante de spray. Ele não largava de jeito nenhum. Aí, quando ele anestesiou, nós tiramos o desodorantezinho, entregamos para a família. Só que quando ele foi acordar, a família tinha se ausentado para fazer um lanche. E lá a gente não estava com spray. Meu amigo, esse paciente deu trabalho. Teve que ser contido até a família chegar. Mas um paciente que não tem nenhum problema mental, ele vai tirar as joias dele, as coisas, sem nenhum problema. Quando a gente vai fazer um agendamento para um atendimento dentro do próprio hospital, esse slide está deslocado, ele era para estar lá em cima, eu estou vendo agora que teve esse erro. Após a identificação, através de uma equipe multi, que acompanha o paciente, da necessidade do tratamento, o familiar nos procura, como eu já falei, né, na fase inicial. Nesse dia, nós avaliamos e conversamos com a equipe, informando o nosso plano de cuidados. Geralmente, gente, Eliane, quando eu vou cobrar a minha consulta inicial, eu incluo uma profilaxia. Por quê? Porque, às vezes, o paciente está internado há vários dias, a boca cheia de saburra, a boca cheia de crosta, que se eu não fizer uma prévia de uma profilaxia, eu não consigo avaliar direito. Então, no valor que eu cobro da minha consulta, já está incluso, no primeiro dia, este procedimento. Ele apenas não vai ser executado se tiver alguma
restrição médica. Mas geralmente eu faço assim, para eu ter como me situar e fazer um exame bem detalhado. Agora mesmo, no final no começo de maio, eu atendi duas vezes pacientes com Covid na UTI da otoclínica. E não tinha condições de ver nada, não. A boca tinha tanta crosta, era tanta saburra, que até um dente que ele tinha totalmente destruído, eu só fui ver depois que ele já estava no apartamento, que eu fiz realmente uma raspagem completa. Mas no primeiro atendimento que eu fiz na UTI, nós já temos um pouco de dificuldade de visão. Porque mesmo que a gente leve um fotóforo bom, mas a condição, o paciente deitado, o tubo intraoral, a gente não consegue ver direitinho. Então, é bom a gente ter essas duas situações. A gente faz uma profilaxia no primeiro dia de consulta e depois a gente faz a complementação. Também, gente, antes o anestesiologista só comparecia à presença da família no dia do procedimento. Hoje, isso tem mudado. As próprias famílias, elas não aceitam. Fui fazer um atendimento no Hospital Antônio Prudente, e o anestesista desse dia era um anestesista de lá. Foi uma coisa meio que de emergência e eu não consegui que nenhum dos meus fossem. E o anestesista só chegou na hora. E a família não deixou o paciente subir para o centro cirúrgico enquanto ela não foi até o apartamento conversar com a família. E o pai ainda mandou um recado dizendo o seguinte: eu não vou entregar meu filho para um desconhecido que eu nem vi. Então, essa consulta pré-anestésica, que hoje a própria Sociedade Brasileira de Anestesiologia está exigindo, ela pode ser feita no domicílio, ela pode ser feita no consultório. Muitas vezes, eu e o anestesista avaliamos o paciente no meu próprio consultório. Pode ser feita à beira-leito, a cirurgia amanhã de manhã, hoje à noite, o anestesista passa lá, ou chega bem antes e vai conversar com a família. O que não pode mais acontecer, eles não aceitam mais, é o paciente ir para o centro cirúrgico e ele só envia o anestesista quando termina a cirurgia. Eles não aceitam mais. E eles estão cobertos de razão. Nós temos que ter o cuidado de antes dessa consulta pré-anestésica, nós repassarmos para o anestesista todos os exames que a gente tem de paciente, para ele ficar ciente da real situação. Eles também, nessa hora que vão fazer essa visita e conversar com o familiar, eles definem se vai ser feito pré-anestésico. Geralmente são benzodiazepínicos, que eles podem fazer intramuscular, intravenoso, pode ser via oral, pode ser via retal. Então, ele já fica definido, lá na hora da consulta pré-anestésica, se vai ser necessário e que tipo de pré-anestésico e que via vai ser administrada. Porém, gente, nem tudo que a gente agenda, marca, organiza direitinho, acontece. Ocorrem suspensões de procedimento. Mas quem suspende? Quando suspender? Nós temos várias situações para suspender um atendimento, principalmente se for sedação ou anestesia geral. A primeira delas, que se aplica a qualquer que seja a situação, até no ambulatório, é a falta do consentimento dos responsáveis. Quando a gente vai fazer a primeira consulta, a gente conversa com o responsável, pega a autorização, porque no dia que você vai fazer o procedimento, aquele familiar pode não estar lá, pode estar um cuidador. O ideal é que esteja um familiar. Eu sempre peço que esteja um familiar, mas já aconteceu de não estar, mas eu tinha o consentimento esclarecido. A gente, enquanto equipe, porque realmente quem suspende é a equipe, pode suspender se o paciente estiver resfriado, principalmente no caso de uma sedação ou anestesia geral,
Se tiver alguma infecção na via respiratória, algum problema gástrico ou febril, se o risco cirúrgico não foi executado ou se ficaram com restrições, eu fiz o risco cirúrgico dele, mas o eletrocardiograma deu alterado. Então, eu não posso fazer. Eu vou solicitar novos exames para poder ver se aquela restrição me permite fazer o procedimento. Aí, talvez, se peça um ecocardiograma ou algum outro procedimento da área de cardiologia, a gente, inclusive, encaminha para um cardiologista para poder liberar se o paciente pode ou não. Se ele tiver com insuficiência cardíaca descompensada, ele pode ser um ICC descompensado, e aí a gente não é prudente, ou se o paciente estiver alimentado. Essa parte aqui, a gente tem que ser muito criteriosa, porque existem pacientes que se alimentam e negam. Aí, na hora que a gente chega, a enfermagem pergunta, quando vai trocar a roupa do paciente, está em jejum? O paciente diz, estou. Quando o anestesista se aproxima, faz a mesma pergunta. O senhor está em jejum? Estou. Quando eu vou, faço a mesma pergunta. De tanto a gente perguntar, às vezes o próprio paciente desconfia. E se ele não estiver em jejum, ele descobre que não está. Eu já tive um paciente que perguntou, mas por que vocês estão perguntando tanto isso? Quando ele fez a pergunta, aí eu resolvi fazer o jogo dele. Eu digo, é o seguinte, porque eu comecei a achar que ele estava alimentado. Se você estiver alimentado, quando você estiver retornando da anestesia, você vai vomitar muito, você vai aspirar, você pode ter uma parada respiratória e morrer. Na mesma hora, o paciente disse que estava alimentado, que tinha esquecido e tinha tomado um copo de suco. Detalhe, suco de uva. Não foi suspensa a cirurgia, mas ela foi permutada. O paciente do segundo horário entrou do terceiro horário e ele ficou para fazer a cirurgia já quase 11 horas. Que aí aumentou o tempo, né, para poder fazer. Mas a gente tem que ter muito cuidado com essa parte, no caso do paciente. E aí, gente, vocês estão vendo, com todos os cuidados que a gente tem, o paciente vai para o centro cirúrgico ainda fazendo perguntas. Ele ainda vai querendo saber o que é que vão fazer, por que é que vão fazer. E a gente tem que deixar o paciente o mais tranquilo possível. Não esconda do paciente. Se for um paciente orientado, não esconda nada dele. Ele é o dono de si próprio. Ele precisa saber o que vai acontecer com ele. Quando ele sai do centro cirúrgico, ele vai para a sala de recuperação pós-anestésica, que é a famosa sala de quem diz assim, o paciente saiu e está na sala de recuperação. Os hospitais geralmente usam só esse termo, sala de recuperação. Na sala de recuperação, ele fica aos cuidados do médico intensivista. Algumas vezes, eu tive que ir até lá, no caso de pacientes deficientes mentais, que o pessoal não estava conseguindo controlar, e que eu já tinha um certo condicionamento e entrei para tentar ajudar. Mas, geralmente, nessa fase, os profissionais intensivistas é que assumem o paciente. Quando ele recebe alta, que é após a eliminação de todos os resíduos e gases anestésicos, quando ele está hemodinamicamente estável, o intensivista dá alta para o apartamento. Hoje, devido às dificuldades de vaga de apartamento, às vezes ele dá até para o domicílio. O paciente está bem, foi um procedimento leve. Mas aí, nesse caso, a gente é comunicado, porque quem dá alta para o domicílio é o cirurgião dentista, é quem internou. E quem internou fomos nós. Enquanto o paciente está sob os cuidados do intensivista,
É importante que a gente desça e vá até a família. Porque de lá o paciente vai direto para o apartamento, para a enfermaria. E é lá que a família está esperando. É lá que ela está ansiosa. É lá que a gente, enquanto o paciente não está, a gente vai informar o que foi feito, como aconteceu, todo o tratamento que foi executado, a gente conversa com a família. Se você vai fazer alguma prescrição medicamentosa, você já faz a prescrição, já deixa tudo direitinho para a família receber. E, de certa forma, gente, isso é um apoio, porque enquanto o paciente está lá no centro cirúrgico, a família está ansiosa. Mesmo você tendo tirado todas as dúvidas, existe uma que é inerente a todo o procedimento de anestesia geral, que é um risco de um óbito, que a gente sabe que sempre vai ter. E a família fica naquela ansiedade. Se você desce e vai conversar com a família, tem muitos profissionais que não fazem isso, que dali do centro cirúrgico vão embora, deixa alta assinado, e muitas vezes já tem se acertado financeiramente com a família e não vão até lá. Mas quantas vezes eu recebo queixa de familiar por essa conduta? E eu, particularmente, acho que é um desrespeito com a família. Então, não custa nada. A gente desce, a gente não vai ter que fazer as nossas prescrições, as orientações pós-operatórias. Então, a gente desce, vê como é que está a família, conversa e passa as informações. O que é que a gente consegue fazer dentro de um hospital? Praticamente tudo, né? Periodontia, dentística, endodontia, cirurgia oral menor e maior, as grandes cirurgias odontológicas. Nós temos que, durante o procedimento, orientar o anestesista do tempo que nós precisamos. Houve uma época que as anestesias eram longas, o médico perguntava, o procedimento vai ser quantas horas? A gente dizia umas 4 ou 5. Ele fazia uma anestesia para 6, 7 horas. Hoje não, hoje os anestésicos têm uma melhor condição de manuseio, e o anestesista ele vai se guiando pelo que a gente vai dizendo. Ele faz uma anestesia suficiente para 1, 2 horas, e ele vai aumentando de acordo com a necessidade. Porque na hora que disser terminou, ele também reverte aquele quadro mais fácil. Diminui a quantidade de droga, o paciente tem menos riscos. Mas cabe a nós orientar o anestesista o tempo todo dessa situação. Muitas vezes o anestesista pergunta, falta quanto tempo? 10 minutos, 15 minutos. Aí ele começa a ir regredindo a droga. E praticamente a gente termina o procedimento, o paciente acordando. Como eu já falei antes, a alta hospitalar somos nós que fazemos, junto à família, entregamos a documentação, né, a orientação por escrito do pós, devolvemos os exames pedidos, acertamos os honorários e o paciente é liberado. A alta hospitalar somos nós que fazemos. A alta da sala de recuperação é o médico intensivista. E os honorários, gente? Nós estamos chegando ao final. E os honorários? Gente, honorários, não sei porquê, é um tabu. Muitos colegas que atuam nessa área, a gente conversa, ei, fulano, e aí? O que é que você acha? Quanto a gente deveria cobrar de uma consulta? Um escorrega por aqui, escorrega por lá, e normalmente não se discute esse assunto. Não sei porquê, mas eu pelo menos, vi muito isso. Hoje, é claro, que eu nem pergunto mais, e eu fui, ao longo do tempo, fazendo minha programação. E eu trouxe para cá, para mostrar para vocês, um exemplo
de como é que eu estou fazendo atualmente com anestesia geral. Gente, eu estou cobrando por pacote. Por quê? Porque é aquela história do paciente que você não conseguiu examinar direito e você vai ter que dar o depois. Mas o pai tem que saber uma média do mínimo e do máximo. Por exemplo, eu já levei paciente cirúrgico, que quando eu abri a boca do paciente, eu tinha uma remoção de cálculo, que muitas vezes não foi tão grande, fiz a profilaxia e flúor. Mas, gente, aí diz assim, mas a senhora cobrou esse valor? Gente, o que a gente mais gasta num atendimento desse é o tempo. Eu me desloquei para lá, tive toda aquela trabalheira, levar material, marcar centro cirúrgico. O tempo que a gente teve de procedimento não foi tão grande, mas o tempo de preparação foi. O mesmo paciente sendo anestesiado e tendo pouca coisa a fazer, esse paciente também não pode ser acordado tão logo foi anestesiado. Pelo menos umas 2 horas a gente fica com ele. A gente executa esses procedimentos e ainda demanda esse tempo de espera para o paciente acordar e voltar. Então, às vezes, o paciente diz assim, mas vai ser só uma extração. Aí a gente tem que explicar para a família tudo que eu expliquei para vocês agora. Não é só uma extração. É todo um preparo até a gente chegar a executar essa extração. Um segundo pacote seria, no caso, o exame, a remoção de cálculos, profilaxia flu e até 6 procedimentos. Pode ser 6 restaurações simples, pode ser 6 isodontias, pode ser 3 restaurações, 3 isodontias. Isso tudo, procedimentos de pequena, média complexidade. O pacote 3, ele já inclui até 10 procedimentos. O 4, até 15 procedimentos. E o último vai a maior do que 15 procedimentos. Procedimentos básicos. Porque se o paciente tiver dentes inclusos, pequenas cirurgias, então, isso é cobrado à parte, e a gente geralmente, o que eu aprendi quando eu estava lá em Campo Grande, fazendo meu curso, eles cobravam o dobro da tabela de mercado. Vocês sabem que, para o ambiente hospitalar, nós não temos tabela de procedimento para odontologia. O que a gente tem é uma tabela ambulatorial. Os colegas da Buco, eles já têm alguns procedimentos que eles colocam, conseguem ajustar dentro da tabela de medicina. Mas o procedimento básico, restauração, profilaxia, uma endodontia, isso não tem. Então, a gente tem que fazer de acordo, como eu estou dizendo, cobrando praticamente por hora. Digamos que sairia em torno de R$ 1.000, R$ 1.500 a hora. Aí a gente vê o que a gente produz nesse horário. Já aconteceu de passar desse valor? Já aconteceu. Já aconteceu o procedimento de chegar a R$ 6.000. Mas a gente conversou com a família que poderia passar dependendo do que a gente tivesse que fazer. Tudo tem que ser conversado. A gente dá essas ideias para eles se programarem. Eles têm que pagar um anestesiologista. Alguns, o convênio só dá direito ao hospital, uma enfermaria, mas o familiar quer deixar o paciente naquele dia, como é um dia só, no apartamento. Aí paga um diferencial para estar no apartamento. E termina que um procedimento, muitas vezes, chega a 6, 7 ou mais. Então, a gente tem que ver, ajustar direitinho. Olha, outra coisa, uma vez eu fui fazer um procedimento, era a remoção dos 4 terceiros molares. Esse eu já sabia que era só isso.
O bucomaxilo, foi comigo, ele estipulou um valor de R$ 1.500, de R$ 3.000. Foi assim. Só que quando a gente foi fazer o procedimento, o que aconteceu? O 18 e o 28 foram aqueles dentes que você olha e ele cai. Alavanca, bandeirinha, jogou fora. Mas os dois inferiores foram terríveis. Um pós-operatório que demandou uma atenção redobrada da gente. Então, a gente conversou com a família depois e eles não fizeram questão de aumentar o valor dos honorários. Então, conversado, gente, tudo dá certo. Não tem problema. O que a gente não pode é usar de má fé. Existe um anestesista aqui de Fortaleza que ele até já tentou novamente fazer cirurgia para mim, mas ele não faz. Eu não aceito. Nós fomos fazer uma consulta pré-anestésica e fazer uma primeira avaliação de uma paciente em domicílio. Essa paciente era deficiente mental, uma condição bucal muito ruim. Então, eu conversei com o pai, e na época, esse último procedimento era na faixa de R$ 4.000. E eu avisei para o pai, eu digo, olha, provavelmente vai ser esse valor, pelo que eu estou vendo. Mas, se tiver dentes inclusos, expliquei tudinho, a gente vai aproveitar e vai tirar tudo. Isso eu conversei com o pai no consultório, quando ele foi acertar comigo. Aí combinamos, eu e o anestesista, de ir para lá. E o anestesista chegou primeiro do que eu na casa do familiar. E ficou me esperando do lado de fora. Era uma residência de padrão elevado, nas dunas. Ele ficou me esperando um tempo, e quando eu cheguei, ele olhou para mim assim logo e disse assim, você vai cobrar o mesmo valor que você me disse que ia cobrar pela consulta? Eu disse, vou. Inclusive, eu já acertei com o pai do paciente. Você não está vendo o tanto de carro importado que tem aí? Tinha 4 carros importados no jardim da casa. Fiquei calada, não disse nada. Entrei, fiz minha avaliação, conversei com o pai sobre o valor, fui embora e ele ficou. Ele não ficou. Muito bem. Quando eu cheguei em casa, à noite o pai me ligou. Aí disse, doutora, é o seguinte, o seu colega me cobrou X valor. Era 3 vezes o que eu tinha cobrado. Eu pago. A senhora me arranja um anestesista que eu pago. Para ele eu não pago, não. Desse jeito. Quer dizer, não adianta pensar que a família é idiota. Eles não são. Não adianta pensar em cobrar pelo que a família ganha. A gente tem que cobrar pelo que é justo. É claro que a gente sabe que não é bem assim que funcionam as coisas. Tem muitos colegas que fazem diferente. Mas eu acho que até que o ponto da gente ser honesto é o que importa. Com o paciente e com o familiar. Como considerações finais, gente, eu gostaria de deixar isso aqui para vocês. Nenhum procedimento deverá ser iniciado sem antes ter sido esclarecido e acordado com o familiar. Converse com a família, acorde com a família, que você não vai ter nenhum transtorno. Não atenda se não tiver assinatura prévia do consentimento esclarecido, ou pelo familiar ou pelo responsável legal. É sempre bom que o procedimento seja executado sem o familiar presente, no caso de centro cirúrgico, porque tem família que quer estar lá dentro. Graças a Deus que os médicos não aceitam.
Por quê? Porque eles não entendem. É uma intubação que às vezes é um pouco grosseira, eles não entendem. Agora, o familiar tem que estar presente na enfermaria e no apartamento. Mas no centro cirúrgico da UTI, eles não devem ficar. Mas eles ficam insistindo muito em estar dentro desses ambientes. Então, eu sempre evito. Por quê? Porque, às vezes, a família, dependendo do que a gente vai fazer de procedimento, ela entra até em pânico e deixa o paciente nervoso. Aqui não tem referências, porque o que eu estou contando para vocês é o meu dia a dia. É como eu faço. Gostaria, inclusive, que algum de vocês também relatasse como é que vocês estão fazendo, se querem discutir com os colegas, se estão na história do tabu. Muitos colegas têm essas dúvidas, querem saber como é os procedimentos, como é que a gente faz, como é que não faz. E seria bom ver entre vocês aí se tem algum que tem alguma experiência que quisesse relatar. Eu não tenho nenhuma experiência profissional nessa área, mas acho muito interessante. E como a senhora bem colocou, né, de muita responsabilidade, né? Sim. Você acompanhar um paciente em casa, adentrar na intimidade, né, de uma família, de todo um contexto. Olha, Interessante. Foi ótimo, Ana. eu atendo hoje, eu atendo hoje um paciente que eu atendo esse meninozinho desde quando ele tinha 4 anos, que ele afogou numa piscina. Hoje ele está com 12, 13 anos. E ele é criado pelos avós, e recentemente eles fizeram uma reforma no quarto do menino. 3 paredes do quarto são de vidro. Então, eu estou fazendo o procedimento, sempre tem alguém passando e olhando. Então, a gente tem que saber se portar. Esse mesmo menino, eu tive uma vez uma fono, teve um problema, porque ele estava com o dentinho mole e a fono, eles tentaram me localizar, foi no dia que eu estava fazendo minha defesa do mestrado, eles não conseguiram. Aí ele é traqueostomizado, ele tem tetraplegia, e a fono resolveu tirar o dentinho mole. E quando ela tirou o dente, a raiz do dente fez uma incisão no palato. Como ele é anticoagulado, sangrou bastante. E a família entrou em pânico. Quando, já final de tarde, eles conseguiram falar comigo, que eu fui até lá, que eu cheguei, eu já fui recebida dessa maneira. Ainda bem, doutora, que eu encontrei a senhora, porque a doida da fono quase mata meu neto. Eu tive que chamar um médico, agora ele não está mais sangrando, mas ele sangrou demais. Gente, a cuidadora, no dia seguinte, quando eu voltei, disse assim: doutora, foi a avó dele que pediu, pelo amor de Deus, para ela tirar o dente, porque ela não tinha coragem de tirar e a senhora não atendia o telefone. Olha para vocês terem uma noção. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Home care é um trabalho que exige um profissionalismo da melhor qualidade. Mas alguém vai falar alguma coisa? Boa noite, professora. Eu Boa queria noite. agradecer pela aula, na verdade, que eu achei muito sincero da parte da senhora, que a maioria realmente dos colegas não falam sobre esse assunto. Então, muito obrigado mesmo por ter aberto essa realidade para a gente. Doutora Eliane, Oi. dá para escutar? Dá sim. É porque eu tô chegando em casa, tô aqui na garagem. Assim, eu não consegui ver toda a aula, né? Mas assim, mas até para
os que não têm tanta vivência no hospital lá. Então, assim, essa aula que a doutora Eliane deu é um assunto que vale ouro, né? Porque realmente é algo que você não vai encontrar em lugar nenhum e que realmente você só aprende com batendo a cara, né? Assim, errando, tendo dificuldade, pessoas fechando a porta para você e você vai encontrando o caminho das pedras, né? Então isso Agora falhou, Diego. Muitas vezes a gente, até prejuízo a gente tem. A gente planeja uma coisa, aí fala com a família, chega na hora, o negócio não dá muito certo, como a gente não deixou, eu não deixo muito fechado em eu redondinho, não. falar Só por depois, conta eu disso. quero depois o link, doutora Eliane, que eu quero assistir a aula toda direitinho, tá bom? Tá certo. Eu vou parar a gravação. Professora, é engraçado que existe hoje, assim, todo um mercado, né, voltado para essa, como se fosse, assim, algo que não é novo, mas é como se fosse algo muito novo, porque, como você disse, não tem na literatura, né, na prática já existia, mas de uma forma que não era uma coisa, assim, bem estruturada ainda. Hoje em dia, aí você olha no Instagram, nas redes sociais, todo mundo querendo fazer, né? Todo mundo querendo mostrar que já trabalha com isso. Alguns a gente vê que tem conhecimento, outros estão fazendo de forma empírica ainda, né? Mas, tipo É, assim, como se fosse um mercado novo que está se abrindo, e aí está todo mundo interessado em entrar neste mercado. Muito porque, importante a porque sua assim, aula. oficializado, esse mercado está desde 2015. 2015, Uhum, né? Foi quando saiu a habilitação. Mas o que já se fazia há muito tempo, né? exatamente. Há muito tempo. No passado, menina, eu lembro que algumas vezes que eu ia fazer um atendimento no hospital, era um verdadeiro circo, era um monte de gente ao redor, todo mundo querendo ver. Inclusive, uma vez eu tive uma raiva, um residente, um médico bem novinho, não sei se era residente, não. Lá no Antônio Prudente, eu coloquei o meu equipo eu adapto numa mesa de maio. E me virei, vai pegar um esparadrapo para eu fixar. Ele foi mexer, derrubou meu equipo. Graças a Deus que não teve problema, senão tinha atrapalhado o procedimento. Mas antes era assim, era um monte de gente querendo ver. Hoje a gente já entra, sai sem problemas. Graças a Deus, já somos bem aceitos. E uma experiência até minha e da Renata, lá no Hospital de Messejana, que apesar de já existir esse seu trabalho há muito tempo e tudo, mas para eles ainda, para alguns profissionais, por exemplo, os técnicos, né, a gente estava acompanhando o doutor, lembra um assim, ele já está lá há um bom tempo com a senhora, como é, Giovanni, Renata, o nome dele? Era Rogério, Giovanni, não? Giovanni, Giovanni, né? Rogério. Né, Renata? A gente estava É, acompanhando ele na UTI, fazendo aqueles procedimentos naquela paciente, e os técnicos, os profissionais também, tudo assim, abismado, né? Tipo assim, como se fosse uma novidade, uma coisa bem. E a gente, nossa, eles trabalham lá há tanto tempo, né? E tudo que o doutor Mas sabe Giovanni por quê, fazia era uma Eliane? novidade, né? Mas sabe por quê, Eliana? Devido à Uhum. situação de Covid, nós estamos com muitos profissionais novos, principalmente os técnicos. A rotatividade está Sim, muito grande. Então, realmente, deve ter pego um técnico que não era da casa. não, eles achando bonito, achando É, interessante o trabalho, né? E aí eu e a Renata, a gente, assim, admirado, porque a gente está admirando a admiração deles, assim, né? exatamente. Nossa senhora, que interessante, faz isso tudo na beira-leito e tal. Aí eu e a Renata, a gente observou esse detalhe, sabe, professora, que mesmo muitas pessoas que já têm aquela vivência em hospital, mas elas também não conhecem o nosso trabalho, né? Nós temos que mostrar. Pois A é. semana, segunda-feira, que acho que amanhã faz, que hoje fez uns 20 dias, mais ou menos, nós fizemos um procedimento lá no centro cirúrgico. E essa paciente, em seguida ao nosso procedimento, ia fazer uma drenagem do abscesso pulmonar, que foi gerado por conta de um abscesso dentário.
E os cirurgiões estavam aguardando para os meninos terminarem, para eles entrarem em campo, né? Eu não estava lá, eu fui, mas eu voltei, deixei bem por conta deles, que eles precisam já se soltar. Mas quando eu cheguei em casa, porque eu fui, deixei o negócio arrumado e vim embora. Não era meu dia de trabalhar. Cheguei em casa, um cirurgião mandou uma mensagem para mim. Feliz. Nossos colegas dentistas operando o mesmo paciente que a gente. Isso deixa a gente muito feliz. Eu é que fiquei feliz com o que eles colocaram, né? E não era nada menos do que o doutor Juan, o chefe da cardiologia de transplante, o cirurgião que faz a cirurgia de transplante. Quer dizer, mais feliz ainda, porque o doutor Juan, durante um bocado de tempo, ele só aceitava uma pessoa preparar os pacientes dele, eu. E eu comecei a mostrar para ele o que é que eu estou fazendo aqui com esses alunos, se não for para eles trabalharem. É tanto que eu fui, sabia que o doutor Romão ia estar no centro cirúrgico e vim embora. Porque ia ter que fazer os meninos. Eles não sabem fazer, eles não aprenderam. Então não tem sentido essa história de só um dentista. Agora, o problema é que houveram outros dentistas que não se portaram devidamente bem e, tipo assim, sujaram o nosso nome, entendeu? Mas com o tempo a gente limpou. E vamos limpar cada vez mais. Que aparece, a gente volta para correr. Não é assim mesmo, né? Doutora Eliane, Oi. Clarice, tudo bom? Assisti a aula, é mesmo isso que o Diego falou, né? Até para as meninas, a gente leva paciente para centro cirúrgico, mas assim, o jeito que a senhora montou e compilou tudo aí, todas as informações que a gente pena para descobrir, né? Descobrir como é que o hospital funciona, porque cada um tem seu jeito, toda essa questão do agendamento. A gente tem o Breno, né, na nossa equipe, então, que é bucomaxilo. E aí os bucomaxilo, ele já tem uma vivência de ser cirúrgico em um hospital muito grande, né? Então, o Breno, ele meio que... Breno, pelo amor de Deus, e acho que só teve uma coisa que a gente faz, que eu não ouvi, a senhora falou, que eu também estava lá na coordenação, que é o relatório para o plano, né? Que é lá no começo, é o primeiro passo. Quando a gente vai solicitar autorização, acho que não sei se eu vi, a gente faz um relatório, uma carta, né, para o plano. Eu coloco a guia, preparação de guia. Pronto. Junto da guia, né, a guia do plano, a gente manda uma carta explicando bem direitinho o que é que vai fazer e tudo. Aí, a primeira vez que eu faço essa carta, eu corri pro Breno. Breno, pelo amor de Deus, como é que eu faço essa carta? Que tu faz assim, tu faz assado, tu explica isso, explica aquilo. E a gente faz a carta, manda e ainda volta pedindo para a gente colocar os códigos. Sabendo que tem código. Que não tem, exatamente, os procedimentos não tem. Aí é um vai, vem. Aí tem hospital que a gente consegue o cadastro para fazer a evolução no prontuário digital, tem hospital que não, a gente tem que fazer tudo à mão. Mas é isso mesmo, assim, a aula foi maravilhosa, viu? Muita informação. E bem na sequenciazinha, né? Bem compilado, que realmente a gente aprende na marra mesmo, na prática. Eu fui imaginando eu fazendo uma cirurgia hoje. Pronto. Eu fiz isso ontem. Eu tinha dito ao Fabrício que eu ia fazer no último dia de aula. Sim. Mas só que no último dia de aula, eu não sei como é que nós vamos se virar para tanta defesa. Ainda bem que o Elias, essa semana, vai fazer a dele, na sexta-feira. E sexta-feira, gente, nós temos uma fono. Pense no currículo da mulher, viu? Me disseram que ela era boa, e eu confiei, eu não conheço a fono, vou conhecer sexta-feira também, mas a mulher tem um currículo excelente, acostumada a trabalhar com dentista em home care, em hospital, e vai ser muito boa essa aula. Eu estou achando que sim, né? Pelo menos me deram muitas... Diz que a aula dela é muito boa, e pelo currículo dela, eu tenho que dizer. Pelo menos tenho que dizer, né? Que bom. Estaremos aqui, se Deus quiser. Pois é. Eu também quero assistir sexta-feira. Vou arranjar um jeito de eu assistir. Alguém mais quer falar alguma coisa?
Eu queria, gente, que vocês que vão poder defender sexta-feira, porque a gente vai ter que fazer de segunda a sexta. Eu acredito que vai ter que ter dia de ter 2. Aí que vocês vão colocando os possíveis dias para poder organizar, porque não pode ficar todo mundo para sexta. Alguém tem que defender na segunda, alguém tem que defender na terça, ou então eu vou fazer uma sugestão e botar lá. E nós não vamos nem poder sair para comemorar, né, nosso último dia de aula. Pois vamos encerrando, né? Boa noite a todos. Boa noite, professora. Obrigada por a aula, foi ótimo. E até amanhã, depois. Eu acho que amanhã também eu entro um pouquinho com vocês. Amanhã a Tati vai falar de home care. Mesmo, especificamente, o dia a dia do home care.